Amém. Gente, a gente sabe que a gente tem um chamado diante de Deus para ser sal da terra, não é? O sal está aí para dar sabor àquilo que a gente come e para ser luz do mundo, ou seja, para a gente fazer a diferença e dissipar as trevas que estão à nossa volta, sejam elas onde estiverem. A gente foi imbuído por Jesus dessa missão e desse chamado. Jesus chamou a gente para fazer diferença. E aí a gente tem que refletir se de fato a gente tem conseguido fazer essa diferença, como Jesus desafiou a gente a fazer no mundo. O cristão é necessariamente alguém que se importa, alguém que está preocupado, alguém que está inconformado, alguém que olha para tanta injustiça, para tanta imoralidade, para tanta violência gratuita, para tantos absurdos e aberrações que o pecado trouxe para o mundo e fica indignado, e fica tomado de uma ira santa, ou seja, uma ira que leva a gente a anunciar a palavra, uma ira que leva a gente a amar aquele que é vítima desse sistema, e não uma ira que leva a gente a pecar. É claro, isso que é uma ira santa, a mesma ira que Deus também tem para com o pecado e os danos nocivos que o pecado causa. Então, a gente, como cristão, é chamado a ser essa voz destoante, essa voz contracultural, essa voz que não está aqui para se adequar, para se mesclar, para se conformar, para assumir a forma de uma cultura decaída, mas está aqui para confrontar essa cultura e assim ser sal da terra e luz do mundo, mostrar a diferença. A gente está aqui para ser diferente, mas o que a gente vê muitas vezes por parte da igreja, e se a gente for sincero, a nossa atitude muitas vezes, ao invés de mostrar essa diferença, tem demonstrado, na verdade, uma grande indiferença, uma certa apatia, uma certa insensibilidade, que na verdade Jesus não nos autoriza a ter. Como o texto que o Francis citou ali, Apocalipse 3,15, conheço as suas obras. Jesus falando para Laodiceia, e eu sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você não é nem uma bebida quente que me traz refresco no verão e nem uma bebida fria que me traz calor no inverno. Você é alguém que me traz náusea, porque você vive uma vida irrelevante. Essa é verdade, irmãos. Muitas vezes é uma realidade que a gente se permite viver. Uma vida medíocre, uma vida irrelevante. A nossa natureza pecaminosa nos faz inclinados a uma vida egocêntrica, a uma vida que não faz diferença, que não impacta a nossa geração. Essa é a má notícia. A boa notícia é que Jesus veio, cumpriu a obra dele e enviou o Espírito Santo para a gente, cheio do Espírito Santo, ser sal da terra e luz do mundo e fazer diferença na nossa geração. Amém? Então essa é a boa notícia. A boa notícia diante daquele impasse, daquela apatia. Lembram do exemplo do muro, que algum tempo atrás a gente contou? O cara estava em cima do muro, né, e Deus de um lado do muro falando assim: fulano, vem para o meu lado, vem me buscar, vem. E do outro lado o diabo quieto. E aí o fulano observava Deus chamando ele de um lado e o diabo do outro lado quieto. Ele falou: diabo, qual é a sua? Você vai me chamar para o seu lado ou não vai? Ele falou: não, o muro é meu. A indecisão, uma vez que a gente já é pecador, rebelde contra Deus, que a gente já tem uma natureza avessa, a palavra de Deus é verdade, a indecisão já é uma decisão, e a decisão por Deus, essa sim, exige de nós empenho, esforço, e é isso que a gente vai ver aqui. Um empenho e um esforço que Jesus espera de nós até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. A experiência com Deus surge a partir de um movimento, de um coração quebrantado, de um coração tocado por Ele, de um coração que busca Ele
com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E aí o capítulo 4 começa com uma citação de um americano do século XIX. Veja bem, Jesus está falando para a igreja de Laodiceia no primeiro século, a gente vai para o século XIX, e um pastor nos Estados Unidos diz assim: não é a dúvida científica, o ateísmo, o panteísmo ou o agnosticismo que em nossos dias na Terra tem mais chance de extinguir a luz do Evangelho. É essa prosperidade orgulhosa, sensual, do egoísta e arrogante, de gente que vai à igreja, mas tem o coração vazio. Por que isso? Porque você olha para o mundão, você fala, cara, não dá para esperar nada mesmo. Esse pessoal está de costas para Deus. Não é? Eles são alvo da misericórdia de Deus, do nosso amor, da nossa pregação, mas eles não têm compromisso com Deus, a eles não foi revelada a verdade, os olhos deles continuam tapados, não foram alcançados pela graça, não conheceram a presença de Deus, o Espírito Santo, a revelação de Deus através de Jesus, da igreja, não participaram de uma comunidade da fé. Agora, a crítica dele é a seguinte: o problema não é isso lá fora, não é isso que vai apagar a luz do mundo. O que apaga a luz do mundo é quando nós, eu e você, nos permitimos uma vida tão tomada de orgulho, tão tomada de prazeres transitórios do pecado, uma vida tão carnal, tão arrogante, que até mesmo a igreja deixa de ser um lugar de cura. E a gente pode viver isso. Não estou dizendo que todos que estão aqui estão vivendo, nem que a igreja está vivendo nessa situação, mas cada um de nós individualmente pode entrar nesse processo. A gente vê gente sadia para todo lado, gente edificando, gente evangelizando, gente sendo usada por Deus. Mas mesmo nesse meio, no meio da igreja, podem haver pessoas também vivendo uma vida cristã morna. E a gente tem que parar para pensar, caramba, será que Jesus está falando comigo aqui essa noite? Será que eu sou esse cristão morno? Como é que eu posso discernir isso? E o que acontece na maior parte das vezes é que a gente se conforma em comparar a nossa vida com pessoas que vivem uma vida espiritual medíocre, não é? Vocês não tiveram essa experiência ainda, quando a gente vai conversar com alguém que está vivendo em pecado deliberado, algum escândalo moral, e confronta a pessoa com pecado, ela diz assim, peraí, mas você está me falando isso? Você sabia que na igreja tem fulano que faz isso, beltrano que faz aquilo, ciclano que faz aquilo outro? A gente nivela a nossa vida pelos piores exemplos que a gente tem, muitas vezes até mesmo pelo mundo lá fora, porque peraí, comparado com o meu vizinho, eu sou um pai exemplar, eu sou um jovem exemplar, eu sou um filho exemplar, e a gente vai nivelando por baixo, e era isso exatamente que os fariseus no tempo de Jesus faziam, nivelavam por baixo, diante da sociedade romana ali, eles eram exemplos, a sociedade de Jerusalém, debaixo do governo do Império Romano, eles eram exemplos de pessoas, se destacavam diante da carnalidade daquela nação pagã e daquela cultura pagã. E aí, as pessoas tinham eles como exemplos, só que eles eram pessoas que estavam preocupadas apenas com a glória dos homens, com agradar aqueles que estavam observando, eles queriam apenas o reconhecimento dos homens. E aí Jesus diz assim sobre eles, em Mateus 23, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. A gente vai se acostumando com a vida religiosa, a gente vai se acostumando com o status que a gente pode conquistar enquanto cristão ou religioso no mundo. A gente vai se acostumando a uma vida religiosa, e era isso que eles estavam vivendo. E aí, quando você faz isso, você não pergunta, por exemplo, ao invés de você perguntar assim, quanto eu posso doar? Você pergunta assim, quanto eu tenho que doar? A sua relação com Deus é uma relação de cumprimento de obrigações. Você não pergunta assim, poxa,
Você não fala assim, poxa Deus, eu queria poder passar o dia todo hoje na tua presença te buscando. Eu queria ler mais a tua palavra, eu queria poder, poxa, buscar mais ao Senhor, participar de vigílias, eu queria, discipular mais pessoas, eu queria orar mais horas por dia. Você não fala isso, você fala assim, quanto tempo mesmo tem que orar? Que horas foi estabelecido mesmo na campanha? 3 da tarde? Eu tenho que orar essa hora, né? Veja bem, não é uma crítica a nenhuma campanha. Todas as campanhas, na verdade, são boas para o nosso bem, mas elas deveriam causar vergonha em nós. A gente precisar de campanha e de apelo para buscar a um Deus que me amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. A gente ter que precisar de campanha e apelo para a gente ler a Bíblia regularmente. Essas coisas denunciam o nosso estado, muitas vezes, frio, indiferente, distante, morno. Coisas que deviam ser a coisa mais natural para nós. Poxa, eu vou buscar a Deus, eu estou em contato com Deus o tempo todo. Ele fez a obra dele por mim, ele se deu por mim, ele veio, mandou o Espírito Santo hoje habita em mim, eu sou templo do Espírito Santo, então eu quero viver para a glória dele. Eu não vou esperar chegar uma campanha para isso acontecer, eu vou fazer isso o tempo inteiro. Eu não vou buscar Deus intensamente naqueles 4 dias de retiro, porque eu já busco a Ele intensamente no meu dia a dia. Amém? Então, e as pessoas muitas vezes optam por uma vida religiosa porque ela é mais fácil. É mais fácil você ser um religioso regular, dedicado, do que você ser um cristão. É muito mais fácil você cumprir os deveres religiosos do que você viver uma vida de intimidade com Deus. É muito mais fácil a liderança da igreja falar assim, a partir de agora todo mundo vai usar roupa até aqui, tá? E estabelecer algumas regras de comportamento e você pegar e obedecer essas regras, do que você parar para pensar antes de sair de casa e falar, cara, que roupa é essa que eu estou vivendo, que eu estou vestindo? Eu estou apelando para a sensualidade, para os olhares, para despertar a coisa assim assado nos homens? Ou então, eu estou querendo me exibir e exercitar a minha vaidade nesse meu jeito de vestir, ou eu estou me vestindo com decência, com ordem, e como se espera de alguém que vive na presença de Deus, que ama Jesus, e para pensar nas menores coisas, à luz do caráter dele, da santidade dele. Senhor, eu quero ser como o Senhor. Eu quero que o Senhor me purifique completamente daquilo que pode causar interferência na minha relação contigo, daquilo que prejudica o meu testemunho como servo teu. E aí estão satisfeitas em oferecerem para Deus apenas aquilo que não lhes custa nada, apenas aquilo que está sendo pedido. Não há espaço para espontaneidade e proatividade. Eu vou fazer, não é porque me pediram, não é porque tem um apelo, não é porque tem uma regra, não é nada disso, é porque eu estou tão apaixonado por Jesus, eu estou tão deslumbrado com o que Ele revelou para mim na palavra. Eu quero tanto agradar a Ele, que tudo que eu vou fazer e ser daqui para frente, vai ser pensando nele e para Ele e para a glória dEle. Jesus olha para a oferta da viúva pobre e ele não pergunta, peraí, o que você deu foi 10%? Mas quanto do que você deu foi 10%? Quanto foi oferta? Ele não está preocupado com isso, ele fala, olha, ela deu muito mais do que todo mundo, embora tenham sido pequenas moedas, porque ela deu tudo que tinha para sobreviver, ela não tinha nada, e um pouco que ela tinha, ela deu. Atitude espontânea, atitude de alguém que entendeu diante de quem ela está, de alguém que não retém nada para si, de alguém que se entregou de cabeça, que se lançou de cabeça e que quer viver para Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Jesus olha para Maria, irmã de Marta e Lázaro, ungindo os pés dele para a sepultura com um perfume caríssimo. E ela é censurada por Judas. E aí Jesus fala, não, você não está entendendo o que ela está fazendo, ela está me ungindo.
perfume você compra depois mais. Os pobres, você vai ter sempre eles com vocês. Mas o que ela está fazendo é a atitude espontânea de alguém que faz de coração para Deus, porque tem um relacionamento pessoal com Ele, mesmo que não seja uma autoridade religiosa constituída. Entendem? Jesus elogia atitudes desse tipo, atitudes que Ele quer que eu e você tenhamos, atitudes que não são pretensiosas, que não ficam esperando reconhecimento, esperando algo de volta. Eu faço porque eu faço para Deus, eu faço com alegria. Se ninguém reconhecer, eu vou continuar fazendo, porque eu sei que Deus está se agradando do que eu estou fazendo. Amém? Isso é a atitude de um coração que não está morno, que está aquecido, um coração que faz diferença. Agora, como a gente evitar ser um mero religioso? E a gente vai pegar alguns trechos aqui do livro, mas a gente vai se basear nesse capítulo 12 de Romanos, de João, verso 24. Como evitar ser um mero religioso ao invés de um cristão verdadeiro? Qual é o princípio bíblico mais importante para uma vida espiritual fervorosa? Pelo menos aos meus olhos, tá, gente? Essa é uma interpretação minha. Para mim, esse é o grande e mais importante princípio que a gente precisa entender. João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Amém? Pessoas que não se convertem a Cristo, pessoas que se convertem à igreja enquanto um meio social. A igreja tem muitos atrativos. A igreja tem uma galera legal, a igreja tem um som legal, a igreja tem retiros maneiros, eventos maneiros. A igreja é um meio social maravilhoso. De um modo geral, a gente lida com pessoas de caráter, com pessoas que somam. E muitas vezes a gente corre o risco de ver pessoas se convertendo a esse meio social e não se convertendo a Deus. E aí, quando isso acontece, às vezes, uma vez eu dei carona para um jovem, eu era pastor na igreja do Barreto na época, uns 10 anos atrás, um pouco mais, e aí tinha uma música lá que a gente cantava que dizia assim: já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. E aí esse jovem estava vindo de carona comigo no carro, aí ele falou assim: Jonas, aquela música que foi cantada lá, esse jovem estava visitando a igreja, né? Estranha aquela música, né? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Falei, não, essa música não é de ninguém, não. Essa música, a letra dela, foi o apóstolo Paulo que escreveu isso lá em Gálatas. Estou falando de um garoto que cresceu na igreja, um garoto que conheceu o evangelho desde pequeno e ficou horrorizado ao ter contato com uma frase da Bíblia, porque ele não se converteu ao Deus das Escrituras, ele não foi até ela buscar vida para ele, conhecimento para praticar e viver o evangelho, como Paulo fez. Ele simplesmente tinha um bom relacionamento com a instituição igreja, mas ele não estava com sede de buscar o conhecimento de Deus e da palavra dele. Entendem a diferença? Tem pessoas que ficam chocadas com algumas coisas que a gente fala aqui, porque elas ficariam chocadas se ouvissem Jesus pregar. Se elas simplesmente lessem os evangelhos, elas iam ficar chocadas com quanta incorreção política da parte de Jesus, quanta grosseria da parte de Jesus. Quando, na verdade, a objetividade com que Jesus pregava era por amor. Porque quem quer prender a gente na mentira e no engano é o diabo. Deus quer libertar a gente, revelando para nós a verdade nua e crua, como ela é, inclusive sobre nós mesmos.
Por isso que o Evangelho é poderoso e é libertador. Por isso que eu, por exemplo, com 16 anos, vivendo uma vida totalmente destruída pelo pecado, quando tive contato com a Bíblia e comecei a ler, meu coração aquecia e fervia naquele momento, porque eu li aquilo e dizia: esse aqui é o meu problema, eu preciso disso. Agora, finalmente, a verdade está sendo descortinada para mim. Chega de mentira, chega de engano. E aí, irmãos, Jesus então convida a gente a viver uma fé que se deixa tocar. Às vezes a gente pode frequentar a igreja há anos, e a gente vai construindo uma vida religiosa, que não é uma vida que está sendo tocada e transformada por Deus. É uma vida que está sendo construída a partir da nossa percepção de cristianismo, da nossa percepção da verdade, daquilo que nós assimilamos como verdade. Sem percebermos o veneno da modernidade, a gente passou a idolatrar a ciência e a produtividade industrial do homem, as coisas que a gente pode fazer, conquistar e saber, fizeram com que a gente tivesse uma relação com Deus como um ser prescindível, alguém que eu posso viver sem. E a gente vive como se a gente não precisasse de Deus na prática. Às vezes o pastor Marcão fala, ateu funcional, é uma expressão que se usa. Eu, da boca para fora, eu digo que eu creio em Deus, mas essa relação que eu digo que eu tenho com Deus não afeta em nada a minha vida, não me confronta e eu não me deixo confrontar por ela, porque eu já criei uma rotina religiosa que está me satisfazendo. Porque eu já estou tão farto que eu não sinto necessidade de nada mais. E esse é o grande problema da modernidade e da pós-modernidade que a gente está vivendo. E Francis Chan diz assim: pessoas mornas não vivem pela fé. A vida delas é estruturada de maneira que nunca tenham de viver pela fé. Não precisam confiar em Deus se alguma coisa inesperada acontecer. Elas têm uma conta na poupança. A gente já se precaveu, a gente está um passo à frente da possibilidade de necessitar de Deus. Veja bem, não tem nada de mal a gente ser precavido, ser previdente, você se organizar. O problema é isso, embotar em nós esse senso de dependência e a gente se esquecer de que a gente é só um pó. A gente é só aquele figurante que aparece 2 segundos no filme e que não impacta em nada a história. A gente só tem que buscar ser relevante nesses 2 segundos. Quando é que nós entendemos que já morremos? Quando nós morremos, tudo que temos é o Senhor, tudo que a gente faz é para Ele, tudo que a gente é para Ele. Amém? Jesus quer nos libertar da obsessão pelo controle. É impossível experimentar vida sem morrer. Por isso é tão importante a gente exercitar o jejum. O jejum, a gente está tão acostumado a se saciar. Esses dias eu estava sentindo isso. O tempo sem comer, eu falo, gente, há quanto tempo que eu não sinto fome? Que coisa estranha, estou até me sentindo magro, estou sentindo até costela. A costela começa, nem sabia que eu tinha costela aqui ainda, né? É tão estranho porque a gente não se permite ficar com fome em momento nenhum. Bateu uma fominha pequenininha, a gente já está caindo dentro. A gente está sempre tentando tapar o buraco e ele nunca é saciado. E a gente faz isso com tudo na vida. Estou ficando um pouquinho triste, vou dar um pulo ali no shopping, comprar um sapato, né? A gente fica arrumando substitutos para não precisar de Deus. E quando a gente jejua, e quando a gente se priva, e quando a gente começa a dizer não para esses vícios e essas coisas que a gente tenta colocar no lugar de Deus, e a gente começa a se esvaziar, a gente começa a sentir a necessidade de Deus, de perceber o quanto a gente precisa dele. Por isso é tão importante esse exercício. Como sair da indiferença para a diferença que somos chamados a fazer? Primeiro, para fazer diferença, é preciso viver consciente da missão. Pegando aqui o nosso texto base agora, o exemplo de Jesus. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. A morte que Jesus nos chama a viver não tem a ver com a supressão da personalidade que Ele nos deu. Ele nos fez seres únicos e Ele quer usar essa singularidade que Ele próprio imprimiu em nós.
Não tem nada a ver com isso. A morte que ele nos convida a ter é uma morte que, a partir de agora, eu não orbito em torno das minhas vontades, impulsos e desejos carnais e pecaminosos. A partir de agora, se eu sou um estudante para a glória de Deus. Se eu sou um profissional, eu penso em ser excelente para que Deus seja honrado na minha vida. E para que ali no meu ambiente de trabalho eu seja um agente da missão de Deus. Porque agora vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Amém? Entenderam? Há uma diferença. Agora eu orbito em torno dele, agora ele é tudo para mim. Paulo é tão radical que em 1 Coríntios 10, 31, ele fala assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Tudo na nossa vida tem que ser feito para a glória de Deus. Ele é o protagonista da história. E ele nos convida para uma festa, e a gente é convidado a viver nas bodas do Cordeiro. Jesus aproveitou muito bem a sua vida nesse mundo. Eu ouvi uma frase do pastor Sidney Costa no congresso do Atos 29, 2 anos atrás, que ele diz o seguinte: você não tem uma missão, Deus tem você para a missão dele. Amém? Às vezes até mesmo o ministério a gente pensa assim: não, eu tenho uma missão, porque a minha missão é essa. Nem mesmo uma missão a gente tem, até a missão que a gente tem aqui, a gente tem para Ele, e Ele nos tem para cumprir a missão dEle em nós. Não se trata apenas de a gente se sentir incumbido de uma tarefa, mas a tarefa, inclusive, tem a ver conosco, com o nosso próprio coração, e a gente está imbuído dela, imerso nela, regido e condicionado por ela. Francis Chan diz assim: um relacionamento com Deus simplesmente não pode se desenvolver quando o dinheiro, o pecado, as atividades, os times pelos quais torcemos, os vícios ou outros compromissos são colocados no topo da lista. Não tem como. Qualquer coisa que a gente ponha no topo da lista se torna idolatria. Nosso coração está sempre inclinado a eleger coisas que vão nos fazer bons religiosos, que procuram se satisfazer usando, inclusive, a religião, inclusive as coisas lícitas e boas que Deus criou, como, por exemplo, entretenimento, enfim, esporte, atividade física, coisas boas. E a gente coloca essas coisas num pedestal que não cabe a elas. E Deus nos chama a entregar todas essas coisas, deixar que todas elas orbitem em torno da missão. E aí a nossa vida não é reduzida a simplesmente estudar, para trabalhar, para casar, para ter filhos, que por sua vez também vão estudar, para trabalhar, para casar, para ter filhos. Não se torna apenas uma questão de sucessão existencial, de um ciclo social que precisa se fechar. Na verdade, a gente tendo ou não essas coisas, a gente já vai viver para a glória de Deus, mesmo morrendo solteiro e pobre. Você pode viver uma vida relevante, uma vida que impacta a sua geração e que transmite uma mensagem poderosa, como muitos jovens têm vivido hoje e conseguido fazer. Agora, se você quer cumprir esse ciclo básico existencial, amém. Deus vai usar ele para a glória dele mesmo. Deus vai usar a sua vida e vai te fazer um excelente marido, uma excelente esposa, pai, filho, para ele ser glorificado na sua vida. Desgastes relacionais não acontecem por causa de redes sociais. Acontecem porque a gente ainda não morreu para si mesmo, porque a gente não entendeu ainda que a gente tem que lidar, por exemplo, com as redes sociais como parte da nossa missão. A gente não está ali nas redes sociais para buscar popularidade para as nossas ideias malucas e equivocadas. Se você está fazendo isso, você está totalmente longe do que Deus tem para você. A gente não está ali nas redes sociais para exercitar a nossa vaidade, seja ela estética ou intelectual. A gente está ali para promover o reino, para anunciar a verdade.
A gente está ali pensando em termos de missão. A gente está ali condicionando a nossa vida e o que a gente projeta e o que a gente reflete. E a gente tem que ter autocrítica para, às vezes, apagar alguns posts. Pô, será que isso aqui, de algum modo, confrontou o mundo com a verdade do Evangelho? De algum modo, mostrou para o mundo a beleza de uma vida vivida aos pés do Senhor? Mostrou para o mundo que ser cristão não é ser depressivo, melancólico, mas é ser alguém que vive bem, alegre, contente, cheio do Espírito Santo e da alegria do alto. Ou mostrou que é alguém que quer esfregar na cara dos outros algumas conquistas, que quer se sobrepor em termos de popularidade. Pessoas mornas são indiferentes à missão, estão focadas demais em seu próprio umbigo. Francis diz assim: pessoas mornas raramente compartilham sua fé com os vizinhos, colegas de trabalho ou amigos. Não querem sofrer rejeição, nem desejam que as pessoas se sintam constrangidas ao falar sobre questões pessoais, como religião. Elas se isolam. E o apóstolo Paulo, Romanos 1,16, diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E muitas vezes a gente se envergonha do Evangelho. Você vai bancar o crente? Vai bancar o Carola? O Bíblia? E a verdade, irmãos, é que Deus está de olho na gente. Ele quer saber até que ponto a gente morreu para si mesmo. E aí a gente está vivendo uma vida relevante ou uma vida morna, uma vida que não morreu para si mesmo. Enfim, esse é o primeiro ponto, uma vida que morreu para si mesma, uma vida que pensa em termos da missão, é uma vida que está vivendo em torno da missão, que pensa a si própria dentro de uma missão muito maior, muito mais gloriosa, cujos frutos vão ser sentidos na eternidade, cujos frutos não vão ficar aqui nessa existência. Segundo lugar, para fazer diferença é preciso viver em busca de santidade. É engraçado que a gente tem sido repetitivo um pouco nesse ponto, né, como a gente diz, por uma razão simples, porque a Bíblia é repetitiva nesse ponto. E a gente está vivendo uma geração que as pessoas se sentem ofendidas se você falar de santidade. Falar de santidade é a mesma coisa que bancar o santarrão. É a mesma coisa que não entender da graça. Porque para as pessoas a graça de Deus é assim: você vai ser salvo, então pode viver do jeito que você quiser. Todos vão ser salvos. Há uma universalização da graça que a Bíblia não promete para a gente. E isso é popular, isso é bacana, isso é humano. No sentido pior do que pode ser humano. Ou seja, o homem dizendo para Deus como as coisas têm que ser, como as coisas vão ser. E Jesus diz assim no verso 25: aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Você tem que odiar a sua vida nesse mundo. Então quer dizer que Jesus está ensinando a gente a viver uma relação de pavor da vida nesse mundo, de querer morrer logo, de querer acabar logo com essa vida porque eu odeio ela. Não é isso, irmãos, que Jesus ensinou e nem viveu. Jesus viveu intensamente os seus anos na terra. O que Ele quer ensinar para é a gente entender que a nossa relação com o mundo, é o nosso discernimento do estado de decadência em que o mundo se encontra é tamanho que a gente não vive refém da popularidade. A gente não vive refém desse mundo, mas a gente odeia algumas coisas que entram em rota de colisão com o Evangelho. Nova York acabou de aprovar o aborto até o 9º mês de gravidez. O que é isso, gente? Se você não ficar irado com isso, visceralmente, se você não odiar isso, certamente você nunca passou por um novo nascimento. Não precisa nem ser cristão. Se você for um humano consciente e der alguma voz à lei moral que Deus imprimiu no coração de todo ser humano, você vai ficar indignado com a maldição que isso acarreta sobre aquele Estado americano. Muito pior do que a tragédia de Brumadinho e de Mariana juntas. A quantidade de gente que vai ser assassinada por tamanha iniquidade e maldade. E coisas muito perversas e mais acontecem também aqui, perto da gente. A vida sendo banalizada.
por causa de uma violência desenfreada, que só tem gerado mais violência. A sociedade está cansada de testemunhar a barbárie, a injustiça. E a gente precisa entender qual é o chamado de Deus para nós nessa geração. Não está dando para dormir, não. No sentido espiritual. Tem que ficar alerta, acordado, orar mais, buscar mais a Deus, clamar mais a Ele, para que Ele venha com seu juízo e discipline essas nações, discipline a nós mesmos. Então, odiar a sua vida nesse mundo, buscar santidade. O que Paulo está falando com isso? Muita gente se desvia desse tema na pregação, né? E procuram pregar uma graça barata. E aí dizem assim: não, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde se pecou muito, aí a graça foi abundante. Aí é graça pura. Glória a Deus por tanto pecado. Só que imediatamente após Paulo falar isso em Romanos 5, ele entra em Romanos 6 dizendo assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante, aumente ainda mais? Aí ele fala assim: não, como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? O morno é alguém que ouviu a verdade, mas não morreu para o pecado. Ele continua vivendo chafurdado no pecado. Quando o morno ouve coisas do tipo assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria, porque é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ele fica chocado. Gente, que grosseria, quanta estupidez de Paulo falar isso. Falar em ira de Deus, falar contra imoralidade sexual, ganância. Mas a palavra de Deus não está comprometida com a hipersensibilidade da pós-modernidade, ela está comprometida com a verdade, doa quem doer. E a verdade é essa, gente. A gente precisa acordar. A gente vive numa geração extremamente imoral. Você não precisa ser agressivo para se posicionar, não, mas você tem que se posicionar com firmeza. Denunciar a injustiça e a iniquidade. Se posicionar com firmeza, não de forma arrogante, nem agressiva, nem entrando em debates que não vão produzir nada. Mas se posicionar com firmeza. Porque o tempo está exigindo de nós um posicionamento. Porque a igreja está calada há tempo demais. Quando eu falo igreja, não estou falando de pastores, não. Estou falando da igreja como um todo. Todos nós, calados demais, há tempos demais. E o mal vai avançando. Foi isso que Martin Luther King disse. Para que o mal avance, basta que os bons se calem. E o mal vai avançando. E o Francis diz assim: pessoas mornas fazem o possível para evitar o sentimento de culpa. Elas querem fazer o mínimo necessário para que possam ser consideradas suficientemente boas, sem que isso exija demais delas. Elas perguntam: até onde posso ir sem que isso seja considerado pecado? Ao invés de: como posso me manter puro como templo do Espírito Santo que eu sou? Entendeu a diferença? Como é que eu posso viver de uma forma que eu consiga conciliar alguns pecados em alguma medida, mantendo uma dose, não perdendo a linha, né? E aí frequentando a igreja numa boa, lá louvando a Deus e sem culpa? Porque aí eu posso ficar sem culpa, porque eu não extrapolei, entendeu? Uma vez, na época da sede antiga, muito tempo atrás, quase 20 anos, não tem problema eu contar essa experiência, um irmão chegou assim e falou: olha, a minha vida, a minha relação com Deus está tão boa, mas tão boa, que eu só estou fumando um baseadinho quando eu acordo e outro antes de dormir. Porque ele vivia tão afundado e chafurdado nas drogas, que isso daí para ele foi um nível moral altíssimo. E a verdade é que é isso que a gente faz na nossa vida espiritual às vezes. A gente vai se acomodando ao mínimo possível, ao invés de a gente estar preocupado com a perspectiva de Deus.
O pastor Tony Elias falou que uma vez um jovem chegou para ele e falou: pastor, é pecado dormir com minha namorada? Aí ele falou assim: olha, dormir? Não está escrito isso na Bíblia não, você pode dormir tranquilamente com quem você quiser. O pecado é o que você faz acordado com ela. Ele brincou dizendo assim, na verdade a pessoa que vai fazer essa pergunta, ele não está com dúvidas sobre fornicação, se sexo sem compromisso é conjugal, é pecado ou não. Ele já sabe, o Espírito Santo já falou, já pesou o coração, por isso mesmo que ele está indo fazer a pergunta. Ele está tentando buscar um aval do pastor para o pecado dele. Quem sabe esse pastor é de boa e libera aí só uma relaçãozinha, né? E é isso que muitas vezes a gente faz, a gente procura o aval de líderes e, como Paulo disse, né, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu vou procurar, qual é o pastor aí que libera isso? Eu vou procurar ele, eu vou ouvir ele, eu vou na igreja dele, porque ele libera. Esse pessoal que não libera, eu estou fora. Entendeu? A gente vai administrando o nível moral que a gente quer viver. E a gente não está preocupado com o que Deus pensa, com o que Ele revelou na Bíblia. A gente está preocupado com o status religioso. E Deus não está nem aí para o status religioso. Ele não está nem aí se eu e você frequentamos a Oceânica, se eu e você estamos vindo aqui todo sábado, todo domingo. Ele não está nem aí para isso não fala nada para Ele. Sabe o que faz Deus se alegrar e se agradar? Quando Ele vê você durante a semana sozinho, no seu quarto, dizendo não para o pecado. O coração de Deus se alegra, se regozija. Quando você tem tudo na mão para cair, errar e vacilar, e você fala, não, eu tenho Deus, Ele está aqui comigo, e por temor a Ele eu não vou fazer nada disso. Quando você bloqueia algumas coisas no celular, quando você bloqueia alguns sites, você fala, Senhor, eu quero me separar e me santificar para o Senhor. Eu não quero viver essa vidinha morna, religiosa, irrelevante, para causar uma boa impressão para minha família. E meu filho está indo na igreja toda semana, firme lá no gol. Não é isso que eu quero. Porque não é isso com que Deus se importa. Deus se importa se você está buscando de todo o coração a Ele. Esforcem-se para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também. Vocês em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, como eu sou santo. O convite de Deus aqui é Novo Testamento, os dois textos que eu li agora, Novo Testamento, tempo da graça, graça revelada aos apóstolos, eles estão ensinando aqui, sejam santos, o chamado do cristão é para a vida santa. Francis diz assim, pessoas mornas não desejam de fato ser salvas de seu pecado. Elas só querem ser salvas do castigo que esse pecado gera. Elas não detestam o pecado de maneira sincera, nem se lamentam pelo que cometem. Elas só lamentam pelo fato de que Deus vai puni-las. Gente morna não acredita que essa nova vida que Jesus oferece é melhor que a antiga e pecaminosa. Entendeu? O povo foi para o Egito, naquele tempo do Egito, aqueles alhos silvestres, que tempo bom, quanta coisa boa, mas eu estou aqui porque se eu não ficar aqui Deus vai me punir. Só que Deus não quer que a gente tenha essa relação de medo com Ele, onde está o verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo, amém? Então se eu vivo em obediência, não é por causa da lei, ou porque eu tenho medo da punição, é porque eu amo a Deus, e porque Ele me salvou, e porque Ele veio, e porque Ele está aqui comigo hoje, e porque Ele enviou o Espírito Santo, que tem trazido peso e tristeza em relação ao pecado, e que me faz ter asco do pecado, e que me faz ficar triste toda vez que eu peco, inconformado, querendo mudar, porque eu não sou morno, entende, irmãos? Então, você ser morno, é você administrar o pecado friamente, conseguir conviver com ele. Mas mesmo que você tenha cometido pecados terríveis, se seu coração está pesado e triste, você não é morno. Você está com sinceridade buscando se acertar com Deus. Está buscando vida nova na presença dEle, e Ele vai te honrar, mesmo que você não veja saída, não veja cura, não veja libertação para o mal do pecado no seu coração. A cura vai brotar no tempo certo,
porque você está inconformado, porque você sabe que você foi chamado para fazer diferença, porque você sabe que você não pode conviver com isso. Nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O reino dos céus não é para quem frequenta Gol e Igreja Oceânica, nem igreja, seja ela qual for. O reino dos céus é para quem faz a vontade do Pai, é para quem está preocupado com a vontade do Pai, é para quem ama o Pai. Terceiro ponto aqui, gente. Terceira relação. Para fazer diferença, é preciso viver aqui como cidadão do céu. A gente já está chegando aqui ao fim. Colossenses 3, Paulo diz assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? O que Paulo está falando, gente, para de viver no mundo como se fosse do mundo. Se você é uma nova criatura em Cristo, recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo, está caminhando com Deus, está arrependido dos seus pecados, você agora é cidadão do céu, você tem que pensar como cidadão do céu, pensar em termos de eternidade, pensar em termos da eternidade tem a ver com você se preocupar, por exemplo, com seu amigo que está indo para o inferno, vivendo entregue à sua própria arrogância, à sua própria promiscuidade sexual, e você começar a orar por ele, e você começar a clamar a Deus por ele, e você começar a exercitar amor prático, a investir na vida dele, e a se ocupar. C.S. Lewis diz assim: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo presente foram justamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. A partir do momento em que os cristãos pararam de pensar com frequência no outro mundo, eles se tornaram ineficazes neste. Gente, isso aqui está falando de mim, está falando para mim. A gente está extremamente focado neste mundo, a gente está totalmente focado nas conquistas e realizações aqui, e a gente está pouco pensando na eternidade com Deus e no reino de Deus e nas implicações daquilo que Jesus ensinou, que são regras e princípios que não fazem sentido nenhum nesse mundo. Virar outra face, amar o inimigo, princípios que confrontam a gente totalmente. C.S. Lewis diz assim também a respeito do futuro: foi exatamente quando os cristãos pararam de pensar no outro mundo que eles se tornaram pouco efetivos neste. Mire o céu e terá a terra por acréscimo. Mire a terra e não terá nenhuma dessas coisas. A gente precisa mirar o céu, mirar aquilo que há de mais excelente em Deus, na palavra dele, como o autor de Hebreus diz, que a gente deve, portanto, considerando a carreira que nos está proposta, corramos com perseverança essa carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado agora à direita do Pai. Qual é o segredo para eu conseguir viver na terra como se eu já estivesse no céu, pensando no céu, com valores do céu, com a mente do céu? Olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da minha fé, que se entregou para que eu hoje pudesse viver já no presente a realidade do reino de Deus. Amém? Senhor querido, queremos, diante de tantos textos profundos, verdadeiros, impactantes, queremos juntos aqui te pedir, tem misericórdia de nós, Senhor, da nossa mediocridade, da nossa mesquinhez, da nossa carnalidade, Senhor. Tem misericórdia, porque a verdade é que nós muitas vezes estamos muito satisfeitos, muito conformados, muito
Senhor, adequados, quando na verdade, Senhor, nós devíamos estar chorando, Senhor, diante de tanta coisa errada. Nós devíamos estar, Senhor, nos posicionando mais, devíamos estar nos doando mais, amando mais, refletindo mais aqui nesse mundo, o céu. Que o Senhor nos dê essa visão espiritual, que o Senhor nos faça de fato um povo que conhece a Tua Palavra, que é fiel à Tua Palavra, um povo que se rende completamente diante do Senhor, um povo que não é mero frequentador de igreja, um povo que não é um religioso conformado, mas um povo que deseja viver diante do Senhor e para a glória do Senhor. Faz assim com a nossa vida, faz assim com tudo que somos e temos, para que o Senhor nos livre de permitir vivermos mornos, indiferentes, insossos, Senhor, no meio das trevas. É o que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.